Então, hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo. Lacan e a estrutura da cadeia significante. Estava conversando aqui com o pessoal já antes, o pessoal que foi chegando depois e quem vai ver depois a gravação. Provavelmente a gente termina hoje, né? Foi uma leitura muito gostosa. E sim, teremos continuidade. Eu vou abrir a enquete no grupo para a gente poder decidir qual que vai ser a próxima leitura, para a gente decidir junto. E já até dei spoiler aqui para as meninas que estavam no começo. Vou fazer sorteio do livro que ganhar, então vou fazer um sorteio para o pessoal do grupo. E assim a gente vai continuando aí nossos estudos. Tem sido muito bacana, né, esse processo de leitura. E a gente vai decidindo junto também se o próximo lê linha a linha, se vai comentando ali partes do texto. Isso a gente vai alinhando entre a gente. Bom, então a gente parou na página 62, na parte que vai falar sobre a nova convenção, outra forma de ler o mesmo. E aqui, né, a Luciana traz uma síntese do que o Lacan traz, porque a gente foi montando em termos, né, das letras, e aqui ele vai trazer essa mesma lógica de leitura, só que vai acrescentar algumas outras formas ali, mas a gente vai ver que é a mesma lógica de leitura. Então, Lacan não parou nas letras gregas para pensar a cadeia. Ele segue com uma nova possibilidade de exercício. Nela, sugere uma substituição que revela a ambiguidade fundamental na leitura de tal raciocínio. Então, até essa primeira parte aqui, em alfa, beta, gama e delta, a gente já tinha passado. Então, só uma revisão. Lembremos que o grupo um e o grupo 3 são simétricos, pois mantêm os mesmos símbolos, mais ou menos, nos extremos do agrupamento. E o grupo 2 é dissimétrico, pois é formado por símbolos mais ou menos distintos em seus extremos. Assim, os números simétricos um e 3, por uma nova convenção, são substituídos por i, e o número dissimétrico 2 por o. E isso mostra que uma mesma letra poderá ser escrita de duas formas distintas. Ou seja, há de se valorizar a falsa identidade dos termos. Então, se a composição de alfa, beta, gama e delta definia-se pelos seguintes agrupamentos, esses agrupamentos são as possibilidades que a gente já tinha visto antes, né? Dos termos do meio serem iguais ou serem diferentes. Com a nova regra, todos os termos simétricos são denominados I e todos os dissimétricos O, do que resulta, portanto. Então, ele colocou, sempre que for dissimétrico I, então no A vai ser todos eles dissimétricos, o beta também é dissimétrico, o gama é simétrico, por isso que tá O e O, e o delta dissimétrico. E aí, né, ou seja, alfa, beta, gama e delta, agora ditos em termos de I e O, e aí ele vai trazer, né? Pode ser tanto e aí vai trazendo todas as combinações possíveis para isso, sempre agrupando em simétricos e dissimétricos. O que torna evidente a ambiguidade fundadora a cada letra grega, ou seja, cada qual tem duas possibilidades distintas de leitura. O que antes era opaco, representado pelo tracinho ali, que seria qualquer outro termo, agora pode ser tanto I como O. Lacan, então, duplica a rede e localiza seu funcionamento estrutural seguindo sempre a lei do repartitório, sendo, por essa nova convenção, os grupos simétricos, o alfa e o gama, e os dissimétricos, o beta e o delta. Se a gente for ver, esse mesmo esquema de que faz uma certa retroação é o que a gente também discutiu, cadê? Na página 49. Enquanto ele estava falando de grupos um, 2 e 3, ele trazia essa noção de que o grupo um podia remeter ao um e que ele estaria em relação ao 2 e ao 3. A diferença aqui é que ele monta dois círculos desse. E agora vai trazer as dimensões, não mais em um, né, um, 2 e 3 dos grupos, mas agora já nas letras gregas e nessa outra substituição que ele vai propor, sendo I e O. Então, isso permite ler o mesmo e o diferente na repetição da estrutura. Será uma espécie de repetição
advertida por uma mínima diferença, portanto, da outra mesma coisa, visto que não podemos considerar uma letra identificada a ela mesma. As letras podem variar em sua composição, mas a estrutura se mantém sempre a mesma e se repete indefinidamente. A gente podia chamar aqui, trocar por cores, falar em azul, amarelo, verde e rosa. A gente podia trocar por animais, por nomes dos animais. A gente podia trocar por qualquer coisa. E aqui ele vai fazendo justamente essas substituições para mostrar que o que importa é essa lógica que está por trás aqui funcionando. E aí, né, essa última parte aqui, que é sobre o legível, uma última convenção. Então, primeiro, né, a gente foi trocando, trocando, e agora ele vai trazer, incluir o zero e um e o parênteses. Finalmente, Lacan propõe uma última substituição de termos, que possibilitará ou não a leitura da cadeia. Ele inclui o zero e o 1 e acrescenta os parênteses. Então, alfa será 1, beta será essa abertura do parênteses, delta será zero e gama será o fechamento, o contrário. Gama será zero e delta será o fechamento do parênteses. O que, com as devidas substituições na cadeia ômega, pela nova convenção, teremos. Então, ele troca as letras do alfabeto grego por um, zero, abertura de parênteses ou fechamento de parênteses. A partir da escritura da cadeia ômega, vê-se uma fórmula compacta para a leitura mínima de um texto psicanalítico. Tudo que está dentro do parênteses, ou seja, o zero do exemplo acima, representa a estrutura do sujeito. Vale ressaltar que o sujeito localizado nos parênteses é o S do esquema L, ou seja, temos aqui o sujeito não barrado e correlacionado ao ex-freudiano. E tudo, por sua vez, que está por fora dos dois parênteses corresponde ao campo do outro. Lacan também irá localizar a possibilidade de leitura nas escansões representadas pelos parênteses da cadeia. Então, a gente vai ter sujeito em relação com o outro, né? Mas aqui o sujeito, como localizado, a gente pensa no esquema L, então o sujeito seria aqui como não barrado. Ainda não aquele sujeito que tem a grafia da barra e essa barra pela linguagem, por exemplo. Né? E ele faz até uma comparação ali com a parte do esquema freudiano, né? Que o eu seria esse eu como senhor da própria morada, como Freud vai colocar, né? Então, eu sou isso. E quase como o cogito cartesiano, que o Lacan vai inverter, então o Lacan ele vai colocar que a gente pensa onde existo onde não penso, né? Então é justamente lá onde não entra essa consciência é que o inconsciente estruturado como uma linguagem vai operar. Ao recuperar a segunda tabela, o ômicron, substituindo o primeiro gama por um beta, apenas para manter a legalidade da cadeia, teremos. Aí ele traz a outra esquematização, mas aqui a gente vê que os parênteses estão invertidos, né? Então a gente tem o fechamento de um parênteses, abertura de parênteses, zero e o fechamento. Conclui-se que a série resultante da Omicron não permite uma leitura analítica. Então, aqui a gente não tem o zero, a gente não tem o sujeito em relação com o outro. Para que ela aconteça, é fundamental que se fechem os duplos parênteses e se configure na escrita o campo do sujeito e o campo do outro. É o que a gente fala, né? Dentro das três estruturas vai haver relação do sujeito com o outro. São de formas diferentes, mas há relação. E o que não teria relação, se pensar numa dissociação absoluta de sujeito e outro, seria o equivalente à loucura, né? Não tem como a gente estar fora dessa relação com o outro.
a gente se relaciona com ele, seja pela foraclusão, por exemplo, no caso da psicose, seja pela denegação, no caso da perversão, ou seja pelo, né, como o Freud vai colocar, o recalcamento ali no caso das neuroses. Mas a gente vai sempre estar nessa relação do sujeito com o outro. Então, né, se a escrita ela não contempla esse sujeito em relação com o outro, o Lacan ele vai colocar como se houvesse essa impossibilidade de leitura da cadeia. Então, sempre que a gente for trabalhar com cadeia de significantes, a gente vai ter uma cadeia relativa ao sujeito e uma cadeia relativa ao outro. Se a gente não tem ainda, é porque falta o material mesmo de trabalho. Não que necessariamente isso não exista em relação. Às vezes a gente ainda não chegou nesse ponto ali de estabelecer a cadeia do outro. Mas pensar que se a gente está falando em qualquer uma das estruturas, vai precisar identificar como que é a relação. Precisaremos de outros elementos para vislumbrar possibilidades de sintaxes. E tais elementos podem demorar a chegar ou simplesmente podem não aparecer. Olha o que eu falei aqui, essa demora de chegar. Então, às vezes, a gente não tem elementos, por exemplo, para fazer uma interpretação. A gente precisa fazer com que esses elementos ainda surjam. E ele coloca, né, que eles podem demorar. Então, às vezes, um significante ele só vai se completar em sentido depois de 5, 6 sessões, depois de 2 meses. Tem significante, né, que eu já vi operar num caso, que depois de mais de um ano que isso vai se completar de sentido. Então, qualquer interpretação que tenha sido feita antes ali, ainda não contemplava, né, o significante em sua essência enquanto articulado a um outro. Claro que a gente vai fazendo articulações, mas a gente fazer tem uma diferença entre a gente fazer, por exemplo, uma intervenção e fazer um ato analítico. A gente está o tempo inteiro fazendo intervenções. A gente pergunta, a gente pontua, mas aquela que é ato analítico é a que passa por um efeito de interpretação, aquela que tem um sentido novo. Então, nem sempre as intervenções que a gente vai fazer serão atos analíticos, né? Então, acho que isso também para a gente diferenciar um pouquinho. Mas a gente só chega no ato se a gente for fazendo um bocado de intervenção nesse texto. A interpretação exige uma cadeia mínima para que o significante represente o sujeito para outro significante. Exatamente isso que a gente colocou, né? Então, para ter sujeito, a gente vai ter que ter essa articulação significante, o sujeito como efeito dessa articulação. Diante do demonstrado, admite-se a cadeia ômicron como uma cadeia ilegível. E aí vem a citação. O que há em seu discurso analítico é que o sujeito do inconsciente, vocês o supõem. Vocês supõem que ele saiba ler. Não é nada além disso, sua história do inconsciente. É que não somente vocês supõem que ele saiba ler, mas supõem que ele possa aprender a ler. Só que o que vocês lhe ensinam a ler não tem, então, absolutamente nada a ver, em caso algum, com o que você pode escrever dele. É isso. O sujeito que interessa a psicanálise não é prévio à análise e se define na estrutura de uma cadeia que precisa ser passível de leitura. Então, qualquer história que seja, pela história em si, prévia a uma análise, em teoria, não é o que interessa para gente. O que interessa é essa narrativa contada na análise. Então, tem uma diferença. Então, por exemplo, quem atende adolescente, não vou nem colocar a criança, porque tem outros méritos ali, mas quem atende adolescente, às vezes a mãe ou o responsável vai trazer para a gente toda uma história. Ele, né, não vai bem na escola, ele faz bagunça, a professora chama, não quer estudar. A gente tem essa história de alguém que conta essa história daquela pessoa que vai chegar pra gente na análise. E ao operar com o texto, né, dessa pessoa, e a gente entender o que que há de sujeito ali, vão aparecer outras questões, necessariamente. Às vezes não vai aparecer essa questão ali que a mãe trouxe, que a mãe levantou, mas esse texto vai importar para a gente. É claro que, sabendo de alguns elementos, a gente pode ir por alguns caminhos ali para tentar entender, mas para a gente ver que tudo que nos aconteceu enquanto fato não é isso que importa a análise. Vai importar o que vai ser
analítico. Por isso que não tem como ter analista e analisante fora do setting, fora do contexto analítico. Ali não está nessa posição aqui de função mesmo, de função analítica. Então, o sujeito que interessa é o sujeito do inconsciente. Não é a pessoa que vivenciou determinados fatos, mas a gente vai precisar que essa pessoa fale para que a gente consiga extrair o discurso e aí trabalhar com o sujeito do inconsciente. O que é exigido como uma estrutura mínima para uma cadeia legível é a cadeia ômega. Parece que Lacan propõe justamente isso, a leitura que está em jogo. Não apenas o que será lido, mas somado a isso, a ideia de que, em dados momentos, não há nada na cadeia, nada. Aqui está escrito nada elegível. No dia do encontro que a Luciana teve aqui com a gente, ela pediu para a gente corrigir. Foi um erro na hora das revisões das impressões. O que é para estar escrito é nada de legível. Então, não é elegível, é nada de legível. Então, essa cadeia ela precisa ser legível para que a gente possa trabalhar com ela. Tem alguns elementos que vão ser impossíveis de aparecer ali enquanto elementos de uma análise. Eu tinha até conversado com vocês de pensar num exemplo clínico para poder pensar essa estrutura. E eu estava até conversando, a Cintia não pôde vir hoje, eu estava conversando com ela, o quanto é difícil fazer isso sem incorrer em erro teórico mesmo. Então, assim, fiquei quebrando a cabeça para ver como que a gente aplica isso, mas se a gente está falando de impossibilidade da cadeia e uma impossibilidade que é via linguagem, então é difícil colocar isso em um exemplo. Então eu preferi não fazer o exemplo do que fazer e levar uma simplificação tão grande que ficasse errado. Então, assim, a gente poder entender que nos casos, e aí a gente pode até fazer esse exercício de pensar, vamos pensar esse caso aqui, um caso que vocês tenham. O que seria impossível de aparecer aqui? Isso pode ser que esbarre no impossível de significação, da linguagem, por exemplo. Então, para cada caso, a gente poder pensar: isso é possível dentro da cadeia que ele está me apresentando ou não é? Talvez seja muito mais genuíno fazer esse exercício do que, né, como eu falei, fazer algum exemplo clínico que leve a uma simplificação muito grande e incorra num erro teórico. Então, por isso que eu não fiz. E aí é difícil, por exemplo, a gente pensar em o que é possível, o que não é possível, porque se a gente pensa, o que que não é, tem algo de impossibilidade na psicanálise lacaniana, a gente lembra do real, como o impossível lógico matemático. O real é aquilo que não pode ser simbolizável. Então, como que a gente está tentando aqui teorizar e simbolizar, alguma medida é tentar simbolizar algo que é não simbolizável, que é impossível. Então, incorre até no próprio paradoxo, né? Então, a gente entender que para cada caso vai haver algo do impossível ali estabelecido, mas que a gente vai precisar entender naquele contexto. O que que é importante? A gente entender que tem coisas que serão impossíveis dentro da cadeia. Até para a gente conseguir entender quais são os significantes que estão operando ali, quais significantes a gente consegue inserir nessa cadeia e quais talvez não consiga, não faça parte do caso, né? Então, isso é um fator para gente levar em conta. E aí, pensando na conclusão, algum comentário até aqui? Dúvidas, angústias? Esse pedacinho é meio denso, esse final aqui, quando ele começa ele já substituiu um monte, né? Aí ele vem substituir ainda mais. Então, assim, de importante a gente saber entender a lógica dessas substituições. Vou avançando mais um pouquinho aqui, então, na conclusão. Barthes, ao longo de seu ensinamento, dedica alguns textos a criar uma teoria de leitura. Ele tenta ir por um caminho que não seja o projetivo de Baudelaire em seu poema Ao Leitor, que finaliza localizando como hipócrita leitor, meu igual, meu irmão. Para tanto, ele apresenta as leituras mortas, que se destinam aos estereótipos e repetições mentais, e também as leituras vivas. A segunda é a que interessa. Eu acho isso muito bonito desse termo que ela usa aqui da leitura viva, porque o caso é uma leitura viva, né? Uma leitura que vai mudando e que às vezes até de uma sessão para outra, né? É dito uma coisa, aí na outra. Então, eu tava pensando melhor ali e aí aquilo vai ser desdito.
ou dito de outra forma, dito de outra maneira, ou confirmado e depois mudado, né? Então, essa é uma leitura viva. Não dá para a gente pensar no significante como algo estático, né? Então, até para ter sujeito, a gente precisa da dinâmica do significante. A gente precisa do deslizamento das metonímias, a gente precisa dessa vivacidade significante mesmo. Senão a gente está engessado, a gente está travado ali na nossa movimentação, né? Se a gente for pensar, né, eu gosto muito das metáforas do jogo de xadrez para a gente pensar a análise. Antes da gente ter um cheque-mate, né, a gente tem estar em xeque. Eu acho que em muitos momentos da análise, algumas coisas ficam em xeque. Aquele momento que você olha, às vezes você não vê possibilidade de saída, então a gente está em xeque. E a análise permite com que a gente saia desses cheques da vida e veja essas outras possibilidades. Às vezes não é óbvia, mas a partir desse trabalho de dinâmico, dessa leitura viva, uma jogada pode aparecer. E aí, quando essa jogada aparece, o jogo continua. Então, isso eu acho muito interessante, né, de a gente pensar enquanto opera. Então, se a gente for pensar, é como se numa análise não tem checkmate, né? Tem esses cheques. A vida pondo a gente em xeque a todo momento. E o discurso sendo colocado em xeque. Olha, que é isso que você falou? Mas antes eu tinha falado tal coisa, né? Como que é pensar agora nessa diferença? Que contradição é essa que aparece? Isso é colocar em xeque algo que está sendo dito, por exemplo, né? Então, a gente coloca o significante em xeque e aí a gente precisa da movimentação da cadeia para sair desse xeque. E a gente vai tensionando essa relação com o discurso, assim que a gente vai fazendo as movimentações. Então, a gente faz essa leitura que é uma leitura muito viva. Ele já vinculou a psicanálise quando contou ser um olhar que rompe com a unidade de um texto, pois implica a clivagem do sujeito, de que Freud falou, e que ela se baseia numa lógica completamente diferente da lógica do cogito, que é o penso, logo existo, como se a existência tivesse localizada no pensamento. Tal leitura, Barthes acrescenta, deveria vir composta de uma palavra só, visto sua dificuldade em separar os termos. Deveria se chamar texto-leitura. É a fala viva que escreve o trabalho em análise, mas a análise exige a interpretação, pois é apenas pela leitura que sabemos o que ali foi escrito. É a leitura que define a escritura. Lacan seria, então, um bom ilustrador para a teoria de Barthes, que Barthes desejava criar e acreditava estar descuidada, que era a teoria da leitura. Interessante aqui quando ele fala desse texto-leitura, porque se a gente tem um texto e esse texto não é lido, ele não tem essa vivacidade. Quem que lê o texto, né? O analista lê esse texto. Se o analista não está lendo esse texto, também não está havendo uma análise, né? Então, trazer essa ideia de texto-leitura é interessante, senão é como se a carta nunca chegasse a ninguém, né? Nem enquanto incógnita, nem enquanto texto mesmo para ser lido. E essa noção de que é a fala viva que escreve o trabalho em análise, mas que isso exige uma interpretação. Então, tem uma fala, essa fala precisa ter uma extração discursiva dessa fala para a gente poder interpretar. E aí a gente vai estar falando, então, do trabalho de uma análise. Então, é na leitura que a gente sabe o que ali foi escrito. E aí a pergunta de milhões, né? O que fazemos quando fazemos análise? A resposta do Lacan a essa pergunta é: lemos, mas não se trata de qualquer texto. Para ler o texto de uma análise, é necessária a premissa da cadeia significante, que admite os valores estruturalistas ao pôr em cena todo o sistema de linguagem. Os aspectos de ordem, vizinhança, situação, associação e relação precisam ser evidenciados a fim de não permitir uma leitura psicologizante que, ao cair nas graças do sentido comum, busque responsabilizar um elemento para as mazelas do indivíduo. E aqui a Luciana aproveita e faz essa crítica, né, à responsabilização subjetiva.
Então, isso que te aconteceu vai determinar como que o sujeito se posiciona diante da vida, né? Uma leitura psicologizante ou aqui, não sei nem se psicologizante, mas patologizante, porque aí a gente vai envolver não só, né, algum ponto da psicologia, mas a psiquiatria, né? Alguns pontos também da psicanálise, eu falo, né? Existem muitas psicanálises, mas tem algumas leituras de psicanálise que também podem ser patologizantes, né? Então, eu não colocaria só uma leitura psicologizante, mas algo mais abrangente, porque qualquer uma das abordagens vai poder cair nesse lugar mesmo. Seja, por exemplo, dentro da psicanálise lacaniana, na questão dos diagnósticos estruturais, né? Desse diagnóstico estrutural enquanto uma definição ali. Então, fulano é histérico. Não, não é fulano. Fulano, enquanto indivíduo, ele não é nada nesse sentido. O discurso é que é. Então, até quando a gente. É claro que a gente, às vezes, nomeia dessa forma, né? Ah, o caso é de um histérico. Tá. De que histérico? De um discurso histérico, de um discurso obsessivo. Então a gente tem em mente essa diferenciação. Mesmo que a gente às vezes acabe falando, né, dessa forma, a gente entender que há algo de diferente em dizer a histérica, em dizer o discurso histérico. E é com esse discurso que a gente opera. Então a gente não diagnostica pessoas, a gente diagnostica discursos. Valer-se da lógica, a partir da qual a estrutura pode ser escrita, é tornar férteis as combinatórias estruturais para algumas soluções clínicas, que é o que a gente tem falado sobre as possibilidades, né? Abrir possibilidades. É pela lei simbólica que se busca as inferências possíveis a determinar as condições necessárias à interpretação do texto clínico. Tal ciência, a lógica, surge como uma ferramenta que encaminhará as críticas e conclusões sobre identidade e temporalidade, fundamentais para pensar a direção da cura. Aqui, identidade e temporalidade, a gente lembrar também de tempo lógico, né? Os efeitos de antecipação e retroação do significante. A importância dada por Lacan ao texto sobre a carta roubada, escolhido por ele para abrir seus escritos, está nesse ponto. Desvendá-lo é encontrar a chave que orienta a interpretação a partir das estruturas mínimas do texto clínico, daquelas estruturas mínimas do significante que a gente conversou. Através desse trabalho inaugural, Lacan recupera, pelo estudo do significante, que o simbólico que lhe interessa é a estrutura do significante. Tal estrutura é o que revela que o significante representa o sujeito para outro significante. Afinal, o significante não tem a ver com os ouvidos, mas somente com a leitura. Várias coisas importantes nesse trecho, né? Eu acho que aqui pensar que não é sobre o simbólico, mas a estrutura simbólica é uma das viradas de chave para gente pensar esse texto. Senão a gente fica tentando levar tudo a nível do simbólico. Imaginário simbólico, imaginário simbólico, imaginário simbólico. Mas o que interessa para a gente não é o simbólico, não é essa transferência ali de significação, mas a estrutura simbólica. Então, se a gente está falando de estrutura, a gente está falando de cadeia significante e, mais ainda, repetição da cadeia significante. E, né, essa estrutura do significante. E tal estrutura é o que revela aqui a definição, né? Definição de significante, definição de sujeito. O significante representa o sujeito para outro significante. E o significante não tem a ver com os ouvidos, mas com a leitura. É por isso que a gente conversou um pouquinho sobre, às vezes, a gente poder eleger um significante, e aí você pode me perguntar assim: ah, mas o paciente não falou isso. Pode ser que ele não tenha falado, mas que a leitura da cadeia significante faça com que a gente eleja aquele significante que não é meu analista, nem do meu analisante, mas do inconsciente.
da cadeia significante ali, daquela estrutura que está operando. Então tem a ver com esse efeito de leitura. Por isso que não basta só então a gente ouvir, a gente escutar, né? A gente tem todo um trabalho ali com a interpretação, com esse efeito de leitura mesmo. Senão a gente não tem um caso, né? Ó, o que eu falei agora há pouco. Não se trata de tomar o simbólico por sua cadeia, visando o encontro com o suposto significado último de um sintoma, onde a ilusão da compreensão desconhece a dimensão do real, do não senso, a comandar todo o efeito de sentido. Então, não, e aí a gente lembrando do que a gente discutiu no encontro que a gente falou de ponto de Capitone, metáfora e ponto de Capitone. Então, não é um sentido último ali, um significado último de um sintoma, né? Isso seria desconhecer essa dimensão do real, como a gente colocou. E essa foi uma das perguntas que surgiu, foi bem interessante, né? O trabalho da Luciana, tem gente querendo participar. O trabalho da Luciana é muito maior do que está aqui. Aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo. E ela até falando, assim, do quanto ela ficava meio assim, de tipo, tem tanto mais coisa, né? Porque aqui é quase como se fosse uma ênfase a essa relação imaginário e simbólico. Mas parece que quando ela coloca aqui, né, essa dimensão do real, ela tá falando, gente, eu não tô desconsiderando os três registros articulados. Eu não tô dando privilégio para um ou para outro. É que não tem como falar de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, aqui teve um pouco dessa ênfase para a gente entender isso da cadeia, mas não quer dizer desconsiderar a dimensão do real, por exemplo. O que se lê da cadeia reivindica a estrutura de linguagem do inconsciente, como condição do abandono da dimensão imaginária, do amoldamento entre significado e significante. Vale ressaltar que, mesmo tendo a estrutura como eixo do livro, a impossibilidade da completude do signo é de responsabilidade do registro do real. Parece ela, né, chamando a nossa atenção ali. E mesmo tendo, né, esse eixo como a questão da estrutura, do simbólico, a gente lembrar que os três registros eles estão inodados, eles estão articulados. Não tem como pensar um sem pensar os outros. Por isso também que tem uma certa crítica, né, ao que alguns lacanianos vão chamar de clínica do real, porque daria ênfase, então, ao registro do real. E o Lacan ele não deu ênfase a foram momentos diferentes da obra dele, que ele foi falando dos registros, mas na Conferência de Caracas ele mesmo coloca os três como articulados. Ele em nenhum momento está privilegiando o real. Mas talvez no começo da obra dele, ele fale mais de imaginário e de simbólico, e aí é como se ele visse também que não dá conta. E aí, quando ele começa a instituir a noção do conceito de real, é que ali ele vai começando a falar um pouco mais disso. Mas não que seja uma primazia do real, ou dar mais importância ao real, ou que ele dava mais importância ao simbólico em algum momento, mas que, né, como a gente falou, não dá para falar de tudo o tempo todo, ao mesmo tempo. Diga, Carol. Lore, então quer dizer, se os três registros eles estão sempre juntos, e se esses três registros eles estão articulados na estrutura simbólica, que é uma estrutura de linguagem, que à medida que eu estou falando aqui, ou que um paciente está falando em análise, esses três registros já estão presentes desde o início, desde o dia um que eu estou sentadinha ali falando com o analista. Então, o impossível, ele também está presente desde o início? Sim, desde o Hum. início. É como se a gente ficasse bordejando esse impossível também. Então, a gente vai fazendo um trabalho com o significante, que é aquilo com que a gente opera, mas já sabendo de antemão que vai ter algo que é inapreensível pela linguagem. E por que que já desde o início? Senão a gente fica direcionando só nesse sentido de, então vamos trazer para o simbólico significar tudo, mas não vai ser possível. E aí, enquanto analista, pode haver uma certa frustração do trabalho, de você significa, 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 e parece que o negócio não vai.
Parece que ainda há algo ali que insiste no nível do sintoma, por exemplo. Então, tá lá desde o início esses três registros como esses registros da constituição do sujeito mesmo, né? A diferença é que a gente, a partir do trabalho com o simbólico, que é o que a gente vai ter como recurso, como que a gente vai trabalhar com o real, né? Então, a gente não tem como trabalhar diretamente com o real, a gente vai trabalhar com ele em articulação com esses outros. Então, trabalhar pura... Porque se a gente for falar assim, ao pé da letra, né? Dá para trabalhar só com simbólico? Dá. É uma análise? Não. Mas daria para ir só vendo significações, significações, significações. Isso levaria a uma análise infinita, que não fecha, que não tem contenções, que não lida com isso que a linguagem não dá conta, que não apreende. Então é como se, quase como se a gente fosse assim, né? O tempo inteiro o real tá lá e a gente tá bordejando ele, né? Mediado pelos três registros. Seria mais ou menos assim. Era por aí que você tinha pensado? É que é por aí, sim. Aí agora te ouvindo falar já me veio algo da interpretação, assim, de que talvez a gente não. Ai, é complicado falar isso. Talvez a gente não tenha todos os elementos, porque sempre falta, mas tendo os elementos que nós construímos até então, pensando no que você falou de não ter um checkmate, pensando nos elementos que a gente tem até então, é possível que a gente faça alguma interpretação. Sim. Mas não é que não são só os elementos que a gente tem até então. A gente pode depois ter outros elementos e mais elementos e muitos elementos, e ainda assim vai ter uma parte que não é apreensível pela linguagem. Senão a gente fica tentando chegar nesses todos os elementos. Fica tentando e aí desliza via infinito, porque sempre vai haver outra significação e outra e outra e outra e outra. Então, é mais nesse sentido, assim, mesmo que a gente já tenha, né, muitos elementos, né, não tenho ainda os elementos. Não, agora eu tenho ali, por exemplo, eu tenho o caso todo estruturado, é uma análise que, enfim, né, passou por vários momentos, tem o caso todo formadinho. Ainda assim, vai ter algo que escapa. E é para escapar mesmo, né? Enquanto isso que nos constitui. Mas isso da interpretação, né? Enfim, isso rende também uma discussão muito, muito boa. Porque a gente fala pouco de interpretação. Quase como se falar em interpretação, até pensando na diferença, né? Para Freud é diferente do que é para Lacan. Para o Freud, essa interpretação ela vinha muito da ordem do símbolo mesmo da coisa. Mesmo ele falando que não era nesse sentido, quando a gente vai para a interpretação dos sonhos, e tem lá um capítulo que fala sonhar com objetos pontiagudos e tal, 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 quer dizer que é o objeto, o símbolo falho. Então tem ainda uma carga muito grande desse simbólico, né? Com Lacan, essa interpretação ela passaria então pelo ato analítico, e o ato analítico teria a ver com esse trabalho do significante advindo um sentido novo. Então, tendo efeito de metáfora, vai passar mais por aí, mas ainda assim vai ter algo do inapreensível pela linguagem. Continuar mais um pouquinho aqui, acho que até esse último. Na 67. A estrutura vincula-se, portanto, ao tratamento simbólico do real. Ó, aqui responde um pouco também isso. Seria esse tratamento simbólico do real. É ela que faz do acaso, das ocorrências mais ou menos, uma rede de possibilidades que circunscreve o lugar do impossível, trazendo para a neurose a miragem de um domínio sobre o real, transformando o impossível de outrora em impotência atual, que, por sua vez, dá consistência ao mito individual de cada neurose. O que eu chamei de contornar, aqui ela colocou como circunscrever. Circunscreve o lugar do impossível. Então, circunscrever é diferente de simbolizar o real, né? É diferente de tentar colocar tudo como apreensível pela linguagem.
E aqui, então, seria algo da estrutura dizer sobre o tratamento simbólico do real, um tratamento simbólico daquilo que é impossível. Então a gente já vê que não vai ser um tratamento do simbólico, por exemplo, do imaginário pelo simbólico. Imaginário pelo simbólico é uma via que rende que só, né? Agora, do real não vai ser tão assim, justamente pela ideia de lugar do impossível. E aí, isso traz o quê, né? Olha que bacana, trazendo para a neurose a miragem de um domínio sobre o real. Tipo assim, a gente acha que dá conta de tudo, a gente acha que significa tudo, e que isso, né, enquanto impossível de ser simbolizado, vem como uma impotência atual. Como se fosse assim. Não, é porque eu ainda não encontrei o significante, é porque eu ainda não articulei direito, é que eu preciso de mais tempo de análise, é porque minha analista não sabe conduzir o caso, é porque tem resistência, enfim. Vai ser essa impossibilidade convertida numa impotência atual. Então, assim, uma hora eu resolvo. Mas que essa impotência, né, que essa transformação do possível e impotência é o que dá a constituição do mito individual da neurose. Então faz parte da neurose acreditar que uma hora é tipo assim, nossa, eu fico repetindo, 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 não, mas uma hora eu vou parar de repetir. Uma hora, né? Esse uma hora, essa ideia aqui de que vai haver algum tipo de apreensão absoluta no nível do real também. E aí, como que é, né? A gente poder viver sabendo que não é uma hora que a gente vai resolver. E ainda assim poder viver. Senão cai naquilo que eu falei também, de muita angústia. Tá, então se eu não vou resolver, por que que eu tô fazendo análise? Por que que eu tô vivo? Não faz sentido. Então é a gente poder, mesmo sabendo que não vai ter uma significação última, que a gente não canse de buscar significações parciais ali, intermediárias, para seguir vivendo, né? Acho que tem um pouco a ver com isso, esse processo da análise. Conhecer a estrutura que se encontra por trás de cada mito é o caminho que Lacan encontra em Lévi-Strauss para tratar o mito como convém, revelando sua função ilusória a sustentar toda a repetição. A Vanessa colocou que essa falta que faz o sujeito desejar. Exato. Se a gente deixa, se a gente não tem essa relação com a falta, o que que acontece com o desejo? O desejo se mortifica, né? Então, em alguma medida, a gente precisa que falte, precisa que reste, precisa que não dê conta. E, né, para concluir, como forma de epílogo, a Luciana toma emprestadas as palavras do Valery ao elevoar as intenções daqueles que eram seus interlocutores em suas aulas sobre poética. Recordo-lhes que o objetivo desse curso, por outro lado, não é ensinar, mas sim despertar, na medida mais ampla possível, a atenção de suas mentes para certos pontos que, em geral, são negligenciados. Em suma, trata-se não de tornar essas coisas mais fáceis, mas de torná-las mais difíceis. E eu acho esse final assim muito bacana, que foi uma das coisas que eu falei, né, no logo que a gente começou o grupo. A ideia é que a gente não saia satisfeito, que a gente não saia mesmo achando que entendeu tudo. É justamente não é tornar mais fácil por tornar mais fácil, mas tornar não mais difícil no sentido de impossível, mas que mantenha a gente querendo estudar, querendo entender, encucado com alguma coisa. A gente vê, né, o tanto de tanto que a gente avançou com as perguntas que foram aparecendo de perguntas, de questões, o quanto a discussão foi também se encorpando, né, com relação a isso. Então, sempre que a gente pensar, não de tornar as coisas mais fáceis, não necessariamente tornar mais difícil, mas tornar algo instigante, né? O estudo precisa ter esse movimento, esse motor também. Enfim, e aí quero escutar agora um pouquinho vocês, o que que vocês acharam do texto, do livro da Luciana, como que vocês, se tem sido possível pensar isso também na clínica, quero escutar um pouquinho vocês, e para finalizar depois eu vou lançar um desafio. Mas me contem aí, me deem notícias. Diga, Vanessa. Boa tarde, meninas. Bom, eu cheguei, tinha começado um pouquinho, né? Mas, Lorena, esse grupo foi incrível.
porque assim, abre muito assim a sua visão e sua audição, né? Você consegue ouvir as coisas de uma forma diferente. Para mim foi muito importante esse curso com você. E já fiquei triste porque já acabou. Mas que venham os próximos. Não, mas queremos mais. E eu fico com essa sensação também, assim, foi muito gratificante, assim. Eu acho que geralmente grupos que são grandes, né, grupos que são abertos, gratuitos, grupos grandes, as pessoas entram e saem, é natural mesmo. Mas eu acho que ficou um senso ali de fazer grupo, de fazer parte, né? E de eu chegar aqui, eu saber mais ou menos quem eu vou ver, e um pessoal que também acompanha de casa, que sempre me manda mensagem depois, tipo, ah, eu assisti, eu vi tal coisa. Então deu uma unidade de grupo. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito, por isso que geralmente os grupos que eu faço são todos menorzinhos, assim. Esse foi um grande desafio mesmo que eu lancei, e fiquei muito feliz com o resultado, com as trocas que a gente foi tendo. Então, sim, teremos mais. É, a gente vai mudando as leituras aí, mas acho que a noção mesmo de estar em grupo, de estudar em grupo, de formular questões, isso continua. Não quero perder isso não com vocês. Mais alguém? Senão eu vou lançar meu desafio aqui. Eu tô tentando achar a mãozinha. Não precisa levantar a mãozinha não, só abrir o microfone. Não, eu ia falar que aquele livro da Flávia Dutra, deixa eu ver qual que é o nome, Lacan, A Revolução Negada. Revolução Negada. Uhum. Isso, ele é um livro muito bom para a gente entender também o real, simbólico, imaginário, né? E aí ela fala justamente dessa questão que você estava falando hoje, que a gente leu aqui no final, de uma instância não, ela não é mais importante do que a outra, né? Os três registros são importantes e, na verdade, é o que faz o sujeito, né? São os três registros. Por isso que a todo momento, né? Ora tá um, o outro, né? Mas a gente trabalha com os três. E aí, acho que para entender um pouco mais isso, tem até vários, ela coloca vários, o grafo, o esquema, aquela do espelho óptico também, ela coloca, né? Então dá para a gente entender assim bem essa questão, né? E agradecer mesmo, muito bom, né? Estar aqui estudando com você, aprendendo e obrigado pelo espaço, viu? Eu sou suspeita para falar da Flávia Dutra. Eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dela. Até mandei o vídeo para vocês lá. Esse último que ela fez é incrível. O de bricolagem dela, o de psicoses, assim, são transmissões assim incríveis. Então super vale a pena acompanhar. Ó, então vou propor aqui para vocês, né? Eu acho que essa pergunta, né, o que fazemos quando fazemos análise, é uma pergunta extremamente difícil, ao mesmo tempo muito óbvia. A gente sabe o que a gente faz quando faz análise. Agora é difícil colocar isso em palavras, né? Então eu queria propor para vocês, assim, como um exercício final do grupo, escrevam alguma coisa do que vocês fazem quando fazem análise. Pode ser ali algumas palavras, um parágrafozinho curto, para vocês guardarem, né? Vocês podem até colocar um post-it no livro de vocês, ou escrever na contracapa, mas eu acho que é uma reflexão bacana para a nossa prática também, como analistas, para a gente entender também a nossa posição, mas também enquanto pessoas que são atravessadas pela psicanálise e que fazemos análise, ou já fizemos em algum momento. Então, para o desafio ali da gente tentar responder, eu vou fazer também, vou escrever alguma coisinha, mas isso, né? O que fazemos quando fazemos análise. Eu vou escrever, depois eu coloco o meu lá no Instagram. E se vocês quiserem compartilhar comigo ou compartilhar nas redes de vocês, me avisem, né? Me marquem, quero ler. E quem é mais tímido, quiser só guardar para você mesmo, acho que é um exercício interessante. Inclusive, uma pergunta bacana de voltar. Talvez o que a gente responda hoje seja diferente do que a gente responda no ano que vem, né? Em outros momentos. Então, acho que fica aí como um produto do nosso grupo, um produto final ali. A gente pensando na noção de cartel e tudo mais, né? Cada um tem um produto. Eu acho que pode ser um bom produto a gente tentar responder, né? Tentar responder a o que fazemos quando fazemos análise. Eu ia fazer só uma sugestão. Diga. A Marina Regado, psicanalista também winnicottiana,
Recentemente ela fez um movimento de escrita, né? Do analista, a Ah, escrita do analista. era dela. Bem Eu vi legal. algumas pessoas Era escrevendo. Aham. isso. Aí ela colocou alguns temas, né, para a gente se instigar mesmo nessa escrita, né? E eu acho que seria interessante como produto desse grupo, né? Da Sim. gente poder fazer postagens, né? Respondendo a isso e te marcar. Ah, achei o E máximo. relação Vou super acolher a ideia. E com relação à leitura, assim, eu não consegui participar em todos os momentos, mas para mim, os que eu participei, assim, é muito rico ter esses encontros, né? De discussão mesmo, né? Então, no próximo eu já estou dentro. Sim, é diferente ter a discussão. Se fosse para ler esse livro, gente, esse livro é uma delícia, a gente lê ele rapidinho. É totalmente diferente. Agora, de ir discutindo mesmo, como a gente foi, e sem pressa, né? Não tinha uma ideia assim, ah, vamos terminar o livro em 2 meses. Não teve nada disso. A gente foi indo conforme o nosso ritmo, trazendo outras discussões também para cá. Então, acho que foi tendo um ritmo próprio ali o grupo. E foi o que a gente comentou também no começo, né? Tá gravado, então, se em algum outro momento vocês estiverem vendo, eu coloco sempre na gravação ali as páginas que a gente trabalhou. Então, às vezes você, tipo, poxa, esse pedaço aqui eu queria rever. Vocês vão lá, olha a página que tava, assiste o vídeo de novo, então fica bem contemplado assim nesse sentido. E adorei essa ideia aí da escrita. Vou me inspirar, então. Vocês escrevem ali, né? Vamos tentar responder. E aí a gente podem me marcar, vou adorar ler e tudo mais. O que fazemos quando fazemos análise. Então tá, gente, ó, vou abrir a enquete lá no grupo da nossa próxima leitura. E aí, como a gente está terminando junho, eu vou deixar 23h30 sem encontro mesmo, que aí vai ser o tempo da gente decidir o livro, fazer o sorteio do livro, e aí a gente começa na primeira semana de julho, no dia 7. Vou mandar por escrito lá no grupo também. Muito, 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 muito obrigada. Muito feliz com esse grupo. Tchau, Obrigada, Lô. gente. Obrigada, pessoal. Beijo.